Aloha, leoninos! Eu sou a Maga das Mãos, seja bem-vindo ao canal. Bem-vindo a mais uma leitura intuitiva. Nessa semana o nosso tema é amor, para você que já tem alguém com quem se relaciona. Gostaria de uma visão energética do momento de vocês. É uma leitura coletiva, né, que pede aí a prudência e a maturidade, que é possível levar reflexões a partir disso que fazem sentido para uma evolução, uma maior consciência, direcionamento para vocês, tá bom, leoninos e leoninas? Muito obrigada pela sua presença aqui neste canal, nesta leitura. O link do meu Instagram e o contato para leituras particulares está na descrição do vídeo. Então vamos lá. Peço agora energia para os leoninos que buscam uma direção sobre o seu relacionamento. Sol, lua, ascendente. Como está a energia atual do signo de Leão nas questões afetivas? Qual é o momento? A lua. Tá vendo se é possível enxergar. A lua. Qual o momento da outra pessoa que os leoninos estão lidando? Nós temos a carta Arcano Maior do Diabo e um Cavaleiro de Ouros. O que une? O que une? O que une? O que une? Oito de copas. Será que une? Aprendizado, né? Porque tudo tem um aprendizado. 10 de paus. Como agir? 5 de paus. O que aceitar, ressignificar? Para fechar. 3 de ouros. Certo, vamos por aqui. No fundo do deck, leoninos, nós temos os enamorados, junto com a roda da fortuna. Bom, Leão, sabe o que eu tô sentindo? Que tem sim alguma coisa que tá mudando aí emocionalmente em vocês, tá? Dentro da percepção, dentro do sentir, da troca, do contato aqui dentro dessa dinâmica que vocês estão vivenciando, tá? Eu diria para vocês, Leão, que dentro da conexão, dentro da vida afetiva, né, na verdade, a carta da lua, ela mostra muitas emoções. Às vezes a gente tá mais sensível, mais vulnerável, se sentindo mais emotiva, tendo mais sensações, intuições das quais a gente não consegue muito bem explicar o que está sentindo, o porquê daquilo. Mas é um aflorar, né? Um aflorar também do nosso fortalecimento daquilo que é invisível, do nosso aspecto espiritual, do nosso subconsciente. Então vocês estão tendo que lidar com essa energia mais do desconhecido, do subconsciente de vocês nesse momento. Porque eu acho que pode estar havendo o despertar de algumas inseguranças devido à energia do outro, a gente ter um pouco desse ego aqui, né? Um pouco dessa energia, talvez eu sinta aqui de ambição, de querer muito uma situação, e às vezes vocês estão em tempos diferentes nesse momento, né? E eu acho que aquilo que une vocês é uma busca por algo mais, por algo maior, mais significativo, por um crescimento de muitos níveis. E a única questão é a maneira, né, que cada um está nesse momento fazendo isso, acredito eu.
A partir do momento que a gente consegue compreender e respeitar isso, a gente também consegue se libertar da expectativa, né, daquela coisa do que o outro precisa totalmente me preencher ou ser totalmente a pessoa que vai me amparar nesse momento em que eu preciso lidar com as minhas emoções, em que eu preciso descobrir o porquê que eu estou sentindo algumas coisas. E o reviver aqui, o sentir, tem a ver, como eu disse, com o subconsciente, com o resgate de questões do que realmente são significativas, daquilo que eu só estava trazendo por uma certa insegurança, ou que realmente faz sentido, o que realmente é do desejo, desperta desejo, desperta vontade de estar, de permanecer. Como a gente tem um aprendizado do 10 de paus, com a energia, né, dessa carta, é como se, para alguns, o lidar com o subconsciente é um trabalho que exige a nossa dedicação, né, o nosso olhar. E às vezes, para a gente evitar de estar sentindo e tudo mais, a gente acaba aceitando situações ou vivenciando coisas para que de alguma forma a gente possa se comprometer, se responsabilizar e não dar vazão, sabe? E não dar voz, de não ouvir essa vontade de soltar, de liberar, de seguir às vezes em frente. Como a gente tem aqui um conselho de 5 de paus, que também é uma energia de fogo, o que une vocês nesse momento é um aspecto de emoção, né? É um aspecto de evolução, de crescimento, no sentido de aprender a soltar algumas coisas do passado. Talvez vocês precisem, seja necessário para continuar, trazer esse renovo a partir do soltar mesmo, daquilo que foi, daquilo que não foi, porque emocionalmente isso precisa ser transformado. Isso precisa dar abertura, dar espaço para o novo. Só que tanto o aprendizado como a maneira de agir tem uma energia de paus, de ação, em que eu me coloco em movimento. Às vezes aqui o como agir também é porque vocês podem acabar entrando numa certa competição devido à sensibilidade que vocês possam estar e essa energia mais ambiciosa da parte do outro, que por muito é sim, às vezes um medo de não alcançar algo que quer, e aí acaba usando de maneiras de tentar acelerar alguns processos que talvez vocês sintam que não funciona dessa maneira, ou que incomoda vocês de algum grau, traz uma irritabilidade. O 3 de ouros ele fecha muito bem no sentido assim, né, do trabalho em equipe, que essa energia de cura, né, no fundo do deck aqui, do relacionamento mais íntimo, da intimidade, do coração, das decisões, ela acontece com mudanças no sentido das nossas atitudes, tá? A roda da fortuna, naquele sentido em que as alterações dos resultados começam nas mudanças, nas alterações de atitudes do hoje, né? Do momento presente. E aqui a gente está falando de elemento fogo, de vocês conseguirem compreender o quanto talvez relacionamento em si ou essa pessoa traga estresse para vocês, traga desequilíbrio, e isso afeta muito o direcionamento do que vocês fazem com a energia de vocês, como vocês canalizam, onde vocês vão buscar inspiração, onde vocês compartilham, gerando muitas vezes essa energia de conflito, né? De pontos de vista diferentes, métodos diferentes.
Eu só acho que ambos estão precisando, ao invés de se agarrar, né, ou se manter no que foi, numa questão de como era, ou do que ainda se mantém como preocupação devido ao passado, precisa haver essa busca por algo mais significativo que envolva essa cumplicidade, sabe? Esse 3 de ouros, que envolva um trabalho em que ambos possam falar sobre, interagir sobre, possam compartilhar sobre algo. E não só entrar e não só usar da troca, da conexão como uma maneira de se autoafirmar, de tentar ser mais forte ou parecer mais forte ou fazer algo que de alguma maneira demonstre mais força para mim não perder numa questão de competitividade, de competição, de jogo, porque o ego aqui na carta do diabo, na parte da outra pessoa, pode induzir muito vocês e condicionar vocês a se sentirem cobrados de forma oculta, sabe? Vocês mesmos, por terem talvez um desejo de fazer o melhor, de ser o melhor, isso pode exceder muito com essa energia aqui. Só o fato energético mesmo de uma pessoa que tem aí seus medos, que tem as suas travas, suas inseguranças, mas ela usa muito, ela não demonstra dessa maneira. E isso traz para vocês uma energia de pressão, de cobrança, sabe? Só que é uma coisa que, na verdade, precisa ser vista com um olhar um pouco mais de unidade, sabe? Na questão de conseguir diferenciar as opiniões, as maneiras, os valores, mas sem julgar, né? O melhor ou pior, para que esses detalhes, esses incômodos, justamente não sejam a prioridade para vocês, sabe? Nesse momento. E que esse estresse que vocês estão sentindo, esse desequilíbrio, ele possa ir se dissipando, né? Ou que vocês, como eu falei, canalizem isso de uma forma mais assertiva para uma iniciação de algo, para o direcionamento dessa questão intuitiva de vocês, talvez mais artística, mais solta, mais leve, compreendem? Quando a gente tem aqui na questão do que aceitar com 3 de ouros, é uma energia bastante de trabalho, como eu falei, de equipe, né? O quanto eu me sinto bem comigo mesmo, comigo mesma, para poder estar em comunhão, em compartilhar, em reconhecer também o outro sem me diminuir, sem que isso me atinja, sem que eu possa ver a outra pessoa, sem esquecer de mim, do que eu sou, do que eu represento, ou que o meu momento exige essa maior atenção com as minhas emoções. O outro, ele de fato não tem essa obrigação, a gente não tem que colocar isso para que a gente não vá trazendo aqui responsabilidades em excesso para cada vez mais o outro também possa olhar para nós, possa se responsabilizar por nós. De todo modo, eu acho que tem uma energia que incomoda vocês da parte do outro. Talvez vocês sempre souberam desse aspecto ou dessa energia. Só que vocês precisam ver o quanto também vocês podem estar absorvendo isso de um modo de competição. Do quanto esses incômodos estão trazendo irritabilidade, causando em vocês o desfoque do que realmente une, que é a busca por algo mais significativo e não essa rivalidade, esses medos que atingem, que afligem o reconhecimento de ambos. Então a gente tem aqui um auxílio, um apoio para essa cura de relacionamentos mais antigos. Aqui talvez relacionamentos de 6 anos aí.
tem uma questão de mudança, tá? Para acontecer energeticamente devido a uma cura dessa conexão de vocês. E é por isso que eles estão falando, cuidado com essa questão do estar aí onde está sendo colocada energia, ou se não está sendo reposta essa energia devido a muita tensão, ou quanto vocês podem estar se fragmentando em prol ao outro, a responsabilidade do outro. Usem de forma leve esse aprendizado, que é um crescimento principalmente individual de vocês, emocional e espiritual. O que é significativo para um, talvez não seja para outro, mas isso não quer dizer que precise haver uma guerra, né? Do qual acabe aí absorvendo ou aceitando muito mais trabalho, muito mais esforços para mim poder estar na altura do outro, no reconhecimento do outro. Então calma, o que é significativo para ti, né? Esse aprendizado do que me oprime e do que eu oprimo dentro de mim, devido a querer esse reconhecimento, às vezes, daquilo que eu também não tenho muita certeza sobre mim. E aí talvez o outro possa usar isso de uma forma a me manipular, compreendem? Então mudem pequenas ações no dia a dia de vocês, façam coisas diferentes, alterem um pouco essa energia exaustiva de muita repressão, de estarem muito estagnados, fazendo sempre a mesma coisa, ou se importando com os mesmos detalhes incômodos, para reafirmar, para refortalecer aí o poder criativo de vocês, para que essa ansiedade, essas energias, elas possam ser canalizadas em coisas que agregam a vocês, que fazem bem também, sabe? Que tragam reconhecimento no trabalho de vocês, ou que aperfeiçoem aquilo que vocês acreditam e sentem que é uma habilidade, uma capacidade, uma competência que vocês querem desenvolver. Não temendo, sabe, o julgamento, ou aqui, claro que se existe um grau de manipulação devido à insegurança, ao medo do outro, entenda que haverá contraditório. A manipulação nos atiça, né, aguça o contraditório e esse fragmentar, essas dúvidas, e aí eu fico fazendo mais do que eu acredito para poder, porque no fundo eu acabo aceitando, eu acabo absorvendo isso. É sobre isso. Espero que tenha feito sentido para vocês, leoninos e leoninas. Se você gostou da leitura, deixa aí seu joinha. A gente se vê na semana que vem. Se inscreve para receber a afirmação para o seu próximo final de semana. E muito, muito obrigado por sua presença, atenção. Se cuidem, queridos. E fui!